Aleluia, glória a Deus. Que bom nós estamos juntos novamente para esse culto de avivamento. Que Deus possa encher o coração de cada um de alegria, de força, nesse momento que nós sabemos que é um momento tão difícil que nós estamos vivendo. Mas a palavra do Senhor fala que Ele nos renova a cada manhã, não só as misericórdias, mas Ele renova a nossa força como que da águia. E a águia, ela tinha aquele ciclo de quando ela ficava muito velha, ela pegava e arrancava as penas, afiava o bico na rocha, depois ela arrancava as suas unhas que já estavam grandes, e ela ganhava uma sobrevida, ela ganhava uma vida de muitos anos, porque ela trocava toda a sua penagem. Então nós vemos que o Senhor fala que Ele nos renova como a águia. Ele pega uma pessoa que está cansada, que já não consegue voar, que já não consegue romper, e Ele faz essa pessoa de novo receber o vigor, receber a força, receber a alegria. E é isso que Deus está falando que vai fazer hoje no teu coração, na tua vida. Tem uma cachoeira dos céus aqui neste lugar. Deus mostrava uma cachoeira descendo na hora do louvor. E eu sei que esse texto nos arremete lá no Salmo 46, que fala que mesmo quando tudo está meio instável, há um rio cujas correntes alegram o povo de Deus. Tem um rio que vem do alto para trazer alegria no seu coração, no nome de Jesus. Quem trouxe a palavra do Senhor? Vamos abrir a palavra de Deus, Hebreus 9, 15 a 17. Hebreus 9, 15 a 17. Hebreus 9, 15 diz assim: e por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte, para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Porque onde há testamento, necessário é que intervenha a morte do testador. Porque um testamento tem força onde houver morte. Ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? Queridos, essa palavra eu quero falar um pouquinho sobre o que nos é por direito. Aqui fala que nós estamos dentro de uma realidade onde nós vivemos e nós carregamos um testamento. Nós temos um primeiro testamento e um segundo testamento, um velho testamento e um novo testamento. E quando fala de testamento, nós temos que entender que o testamento é a vontade de alguém declarada, que põe à disposição os seus bens para a doação de alguém. O testamento é quando alguém coloca o que deseja passar para os filhos ou para alguém. E quando o testamento, ele tem valor só mediante, como diz a palavra, na morte do testador. E nós vemos que a pessoa recebe de graça uma herança, por doação uma herança. A herança é os bens, as promessas, que é por direito pela força de um testamento. E quando nós olhamos as Escrituras, olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que a palavra de Deus é um grande testamento. E nós somos os privilegiados, os herdeiros desse testamento. E eu quero falar um pouquinho sobre isso, porque primeiro, para nós entendermos todo esse projeto de Deus, esse propósito de Deus, lá no Salmo 115, versículo 16, vai falar que Deus declarou que os céus dos céus estão no governo de Deus, mas a terra, Ele deu ela por herança aos homens. Mas Ele queria que os homens desfrutassem dessa herança com Ele. Ele queria que os homens desfrutassem dessa herança e das promessas com a participação divina. Era Adão e Eva e a sua descendência sem pecado, governando com Deus, reinando com Deus. Era um governo participativo, onde o homem ia desfrutar no seu direito sobre a terra, do melhor dessa terra, quando ele estivesse se relacionando com Deus e dependendo de Deus, aqui nessa terra. O pecado quebrou todas as coisas, o pecado quebrou esse privilégio que nós tínhamos, esse direito que nós tínhamos de desfrutar do melhor dessa terra. E quando o pecado
quebrou isso, Deus, Ele abriu uma porta de solução. E a porta de solução foi Deus se fazer carne, o Verbo se fazer carne, e Jesus ser comum de nós. E Ele comum de nós, Ele viveu aqui agora sem pecado. Ele venceu toda sorte de tentações e venceu sem pecado. Quando Jesus foi o Verbo, o Deus, a palavra se fez carne, está lá no Salmo 2,7, onde Deus, o Pai, fala para o Filho: Tu és o meu filho e hoje te gerei, pede-me, te darei as nações por herança. Nós vemos que Jesus se tornou filho para receber agora herança. Hebreus capítulo 1, versículo 2, vai falar que Jesus, o Pai constituiu o Filho, herdeiro de todas as coisas. Quando Jesus venceu como homem, quando Ele triunfou como homem, o homem que tinha autoridade na terra, e agora Ele exerceu esse reino na terra com Deus, e sendo homem, Jesus na dependência de Deus, Ele herdou todas as coisas. A palavra fala que Ele se tornou herdeiro de todas as coisas. Todas as coisas que o homem tinha herança. E a palavra do Senhor fala que uma das coisas que nós tínhamos herança é que nós nascemos para termos uma paternidade. E a palavra fala que Jesus resgatou essa paternidade, não só para Ele, mas para todos aqueles que crescem nele. Que a palavra fala, Romanos 8,17, agora, se nós somos filhos de Deus, nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus. Ele é herdeiro de todas as coisas, e nós somos co-herdeiro com Ele. Nós somos co-herdeiro com Ele de todas as coisas. E isso não está só Romanos 8,17, Gálatas 3,7 vai falar, já não é, vocês não são mais escravos, vocês são filhos. E são filhos, logo são herdeiros por Deus. Somos herdeiros, porque não somos mais escravos do pecado, não somos mais escravos de uma vida limitada. Nós temos de novo relacionamento com Deus para sermos herdeiros de todas as coisas com Deus. Amém, queridos? Isso também está em Tito 3,7, perdão, fala, justificado por sua graça, nós nos tornamos seus herdeiros. Então nós somos herdeiros. E existe um testamento maravilhoso, uma herança maravilhosa, e nós somos agora os herdeiros dessa herança. Por que eu estou falando isso hoje? Porque muitas vezes nós não sabemos quem nós somos, e a força daquilo das nossas orações está quando nós sabemos o que é nosso e sabemos quem nós somos. Nós somos filhos e nós somos herdeiros. E herdeiros de tudo que Jesus declarou, toda a vontade que foi declarada nas Escrituras. É uma herança. Tudo que foi escrito é a vontade de Deus, que é uma herança para você e para mim. Nós temos que ler a Bíblia olhando para ela e vendo, isso aqui é minha herança. Eu sou herdeiro dessas promessas. Eu sou herdeiro dessa palavra. E nós temos que olhar para esse testamento rico, maravilhoso, e falar, eu sou herdeiro de todas essas coisas. Mas nós vemos que Hebreus 10, 35 a 39, vai falar que essa grande herança, ela é acionada pela fé. É pela fé, é pela confiança que nós herdamos as promessas. Então, quando nós vemos o modelo da fé, um padrão da fé, para nós termos um referencial para hoje, dos homens que é um referencial da fé é Abraão. E a palavra de Deus vai falar de Abraão, que Abraão, aquele homem que saiu da sua terra de Ur dos Caldeus, debaixo de uma palavra de Deus, e estabeleceu um relacionamento de dependência com Deus, se tornou amigo de Deus. Esse homem, Romanos 4,13 vai falar que esse homem, não por intermédio da lei, foi que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Abraão, pai da fé,
ele recebeu uma herança e ele fala, diz a palavra que ele se tornou herdeiro do mundo. Aonde Abraão passou, ele herdou. E eu quero falar um pouquinho do padrão da fé de Abraão, de alguns pequenos aspectos da fé do pai Abraão. E para isso nós vemos que não só Abraão é o nosso referencial, mas a palavra fala, Gálatas 3:7, que os da fé são filhos de Abraão. Quem crê em Jesus aí? Amém? Então nós somos filhos de Abraão. E fala que os da fé são crentes como o pai Abraão, Gálatas 3:9. Nós somos crentes como o pai Abraão. E vai falar ainda no final do capítulo 3 de Gálatas, fala que nós somos de Cristo, herdeiros, descendentes de Abraão e herdeiros da mesma promessa. Dissemos herdeiros antes mesmo de possuir, porque quem de fato desfrutou foi a sua descendência. O povo de Israel ganhou uma terra porque o pai Abraão conquistou ela. E o pai Abraão conquistou aquela terra pela fé. E a fé básica de Abraão foi quando ele estava vendo aquela terra, quando ele estava olhando, tendo uma visão clara daquela terra. E outro passo de fé de Abraão foi quando Abraão estava pisando na terra. Abraão percorre a terra, pisa nela. O pisar na terra, aquele caminho, aquela trajetória que ele fez, ele estava tendo uma posição. Tudo que está debaixo do pé, fala, como diz a palavra, onde pisares a planta do vosso pé, eu vou-lo darei. É uma analogia de conquista. Abraão pisa, faz um movimento de conquista em cima dessa terra. E de novo ele conquistou uma terra que quem desfrutou dela foi os seus herdeiros. Foi quando Moisés tirou o povo do Egito e quando o povo entrou na terra através de Josué, lá 450 anos depois, foi quando o povo entrou na terra que Abraão tinha conquistado. O que eu quero falar, queridos? Que o princípio da fé é quando nós olhamos a palavra de Deus e quando nós temos uma visão clara da palavra de Deus. Quando nós começamos a meditar na palavra, entendendo que ela é nossa, que aquilo que está escrito foi escrito para nós, aquilo que foi escrito foi dado para nós. Quando nós começamos a meditar na palavra e deixamos uma convicção, primeiro, implodir dentro de nós, quando nós temos uma certeza absoluta do que está escrito e de quem escreveu, de quem falou, porque quem falou não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Primeiro, antes de nós estarmos posicionando, tendo movimento em cima da palavra, nós temos que deixar com que a palavra entre em nós. Temos que deixar com que a palavra seja verdade dentro de nós. Temos que ter uma convicção daquilo dentro de nós, uma imagem clara daquilo dentro de nós. E depois, pisarmos em cima. Pisar está falando, eu vou declarar, é meu, essa terra é minha, essa herança, aquilo que Deus está mostrando, é meu, onde eu estou tocando os meus pés, é meu por herança, e Ele vai tendo um movimento em cima daquilo que é dele. E eu quero falar que essa é a fé de Deus. Lá em Marcos 11:22 fala, tendes a fé de Deus. Qual que foi a fé de Deus? Quando Deus ele criou tudo, chamou à existência todas as coisas, como que Deus fez? Primeiro Deus criou aqui dentro. Primeiro Deus ele criou o mundo perfeito aqui dentro. Daí ele foi liberando o que ele já tinha criado aqui dentro. A hora que ele tinha convicção que agora é a hora da luz, ele falou, haja luz. Mas primeiro a luz foi um projeto dentro de Deus. A hora que ele teve esse projeto dentro dele, com convicção, ele liberou esse projeto. Haja luz. Haja separação entre as águas e as águas. Haja os astros nos céus para definição. Ele foi declarando aquilo que ele tinha planejado. Ele foi falando aquilo que ele já tinha visto.
E nós temos que ter a fé de Deus, de olhar para as Escrituras e declarar aquilo que é nosso. Mas tem pessoas que só oram, só oram sem conhecer o que te pertence, sem conhecer a herança, só imploram misericórdia. E eu falo que não tem nada de errado implorar misericórdia, não tem nada de errado nós colocarmos os nossos desejos, os nossos pedidos diante do Senhor. Mas quando nós temos uma convicção daquilo que está escrito, e quando nós temos uma convicção que nós somos herdeiros, porque quem fez a herança, ele morreu para que essa herança tivesse valor. E hoje, eu e você, nós temos direito por essa herança. Nós não temos que implorar que, se for a vontade de Deus, que Deus tenha misericórdia. Amém, queridos? Eu sei que há o lugar da misericórdia, há o lugar da humilhação, mas há o lugar de você acreditar naquilo que está escrito. Há lugar de você entender que herança é você falar: Deus, isso é meu. E você, quando abrir a tua boca, você vai declarar algo que é teu, algo que você acredita, algo que você não tem dúvida, algo que há uma convicção plena dentro de você. E quando você declarar o que você tem convicção, aquilo geralmente acontece, porque você está declarando a vontade de Deus. Outra coisa, quando fala sobre isso, eu queria deixar primeiro um versículo da palavra do Senhor, na parábola do pai dos dois filhos, do filho pródigo e do filho mais velho. O pai chega para o filho mais velho e faz uma declaração incrível. E o pai diz assim para o filho mais velho, em Lucas 15:31. Preste atenção. Ele fala assim, o pai dizendo, o pai diz para você, o pai diz para mim: meu filho, tu sempre estás comigo, e tudo que é meu é teu. Olha a declaração de Jesus, porque uma parábola revela verdades. Era uma história para revelar o ensino. E qual que é a verdade desse ensino? É que o pai fala para o filho: filho, você é meu filho, minha filha, e tudo que é meu é teu. Tudo que é meu é teu. Isso tem que entrar dentro de nós. Isso tem que explodir dentro de nós. Nós temos uma herança e nós temos que orar com essa convicção. Jesus, quando vencia os desertos e a prova, ele vencia dizendo: está escrito. Quando o diabo queria roubar o direito dele, ele falava: está escrito. Nós temos muitas heranças, mas eu quero falar que a maior herança que nós temos de verdade, o Salmo 16, Davi fala: tu és o meu Senhor, e outro bem eu não possuo além de ti. Na verdade, Davi sabia das promessas, ele viveu muitas promessas, ele não perdeu uma batalha. Mas quando ele fala da maior herança que ele tinha, ele fala: Deus, a tua presença é a minha maior herança. Tanto que ele fala depois: na tua presença, plenitude de alegria. Porque de verdade, a maior herança que eu tenho é a tua presença. A herança mais maravilhosa que nós temos é a presença de Deus. Mas está escrito muitas coisas ao nosso respeito. E eu quero, para nós estarmos já indo para o nosso fechamento, perguntar assim: onde que está a nossa herança? Na Bíblia. Mas por que não acontece no dia a dia mais vezes, com mais tempo, essas coisas? Porque existe um outro princípio que Jesus deixou além da fé. Ele deixou o princípio de nós estarmos chamando isso, orando por isso. Lá a palavra do Senhor fala, Efésios capítulo 1, versículo 3: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já tem nos abençoado, que já tem nos dado toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Ele já nos deu todas as coisas aonde? Nas regiões celestiais. No Salmo 119, 89, para confirmar essa verdade, fala: para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece nos céus.
As nossas bênçãos e toda sorte de bênçãos, de promessas, de herança estão nos céus. A presença de Deus, as realidades que Ele conquistou, tudo que Ele herdou por nós está nos céus. E nós precisamos fazer a oração do Pai Nosso. Porque Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra, como está feita nos céus. Aquilo que está estabelecido nos céus, venha para a terra. Aquilo que é meu, que está nos céus, venha para a terra. Porque nos céus está o Jesus que levou toda a enfermidade, levou todas as dores, e foi ressurreto dentre os mortos. E a mesma cura que veio sobre ele nos céus, venha sobre nós na terra. Fala que toda sorte de bênçãos o Senhor venha trazer provisão para nós aqui na terra. Nós precisamos chamar o que está nos céus para a terra. Porque muitas vezes nós oramos, mas estamos pedindo coisas vagas e coisas que nós não sabemos. Nós temos que olhar para a palavra e fazer como Abraão. Mesmo que não estava vendo acontecer naquela hora, ele continuou crendo que ele era herdeiro de tudo que ele pisava, de tudo que ele via. Ele continuou vendo, ele continuou naquele processo de declarar o que estava vendo, de se movimentar em cima daquilo que Deus falou, mesmo que ele não estava desfrutando naquela hora. Mas ele se tornou herdeiro do mundo, ele deixou uma herança para sua descendência, porque ele conquistou através da sua fé. Eu quero falar que muitas coisas, nós temos vivido muitas realidades, e nós precisamos entrar nesse lugar, onde a nossa fé vai ser ativada, onde a nossa fé vai chamar as coisas dos céus para a terra. Tem sido dias de muitas dores, mas existe uma alegria dos céus para a terra, porque nos céus tem alegria, tem consolo, não tem dor, e nós temos que chamar a existência. Aqui na terra tem uma imensidão de problemas, mas o céu tem a paz, o céu tem amor, e nós temos que chamar as coisas dos céus para a terra. Nós temos que declarar o que a Bíblia fala que Deus é, o que a Bíblia fala que Deus faz, o que a Bíblia fala que Deus já deu para nós. E precisamos ser pessoas que façam declarações de fé. Querido, eu entendo que o nosso sacerdócio é um sacerdócio real. A palavra fala lá em Êxodo 19 que nós temos um sacerdócio real. 1 Pedro 2:9 que nós somos reis e sacerdotes. O sacerdote, ele orava, ele queimava incenso, ele adorava, ele se relacionava com Deus. Mas fala que nós seríamos um sacerdócio real. O que um rei faz? Um rei fica sentado no trono e o rei decreta. O rei libera palavras no seu governo. O rei libera conselhos, o rei estabelece o seu governo através de decretos. Nós precisamos adorar. Nós precisamos ter essa comunhão com Deus, esse relacionamento como Abraão, que se tornou amigo de Deus. Isso é o nosso sacerdócio. Mas nós temos que declarar o que a palavra fala que é nosso. Nós temos que declarar o que a palavra fala que Deus já fez, que Deus já deu. Nós temos que olhar para cada versículo da Bíblia e falar: Senhor, eu sou herdeiro dessa palavra, no nome de Jesus. Amém, queridos? Queria desafiar, vamos colocar em pé. Deus, Ele quer levar a tua vida para um lugar de fé. Deus quer levar teu coração para esse lugar de fé. Deus quer te apaixonar pela Bíblia de novo. Tem muitos cristãos que nunca leram a Bíblia uma vez sequer. Aí quando nós olhamos, falamos assim: mas por que não acontecem as coisas? Porque nós oramos, mas sem fundamentos.
Nós estamos crendo naquilo que nós acreditamos e não estamos crendo naquilo que Deus falou. Deus quer fazer um avivamento nesses dias e vai fazer levantando pessoas cheias de fé. Pessoas que vão pisar com convicção, que vão declarar coisas com realidades e vão falar: Senhor, eu creio porque está escrito. Eu creio porque está escrito. Feche os teus olhos. Pai, nós te louvamos, Senhor. Nós queremos te adorar, ó Rei da Glória. O Senhor está aqui, meu Deus, e nós cremos. Porque a tua palavra fala que onde estivesse 2 ou 3, o Senhor estaria no nosso meio. A tua palavra diz, ó Deus, que o Senhor anda e se movimenta livremente no meio dos castiçais. E fala que os castiçais é a tua igreja. O Senhor está se movimentando aqui neste lugar porque está escrito. Deus, está escrito, Senhor amado, que o Senhor, Deus está no nosso meio. E o Senhor é o Deus que tem prazer, Senhor, se comprais, ó Deus, na misericórdia. Se comprais, ó Deus, em derramar do teu Santo Espírito sobre nós. Se comprais em salvar o pecador. O Senhor se comprais em revelar quem tu és. Por isso oramos, ó Deus, que o Senhor possa se revelar agora. Deus, eu peço que nesse momento o Senhor venha levantar homens de fé, mulheres de fé, pessoas que vão olhar para as Escrituras e vão declarar o que está escrito. Deus, e nós temos essa maior herança que é a tua presença. E eu peço que essa presença entre agora em cada casa, em cada lar. Nós temos, Senhor, tantas heranças. E eu quero declarar, meu Senhor, que o teu povo vai entrar nesse lugar, meu Pai, de abrir o rolo, de abrir o testamento, de colocar o dedo e falar: é meu, essa terra é minha, essa palavra é para minha vida, para minha casa, e eu estou tomando posse no nome de Jesus. Vai fazer isso como Abraão, por dias, por meses, até, Senhor, ver essa herança sendo dada à sua casa, à sua família, à sua descendência. Deus, eu oro, Deus, que homens e mulheres de fé se levante nesses dias, no nome de Jesus.